Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das perguntas e respostas. Eu hoje vou ler uma pergunta que me fizeram. Ela parece simples, parece uma pergunta que foca algo comum, mas não é, é muito profundo, porque está na origem da confusão toda que o ser humano experimenta, da aflição que o ser humano experimenta. O movimento todo anda todo à volta disto. Vamos ouvir então a pergunta. Olá, mestre, bom dia, como vai? Outro dia, você, no encontro, você referiu-se ao eu ilusório. E eu estive neste encontro pela primeira vez, não tinha entrado ainda em nenhum dos encontros, e você falou no eu ilusório. E falou na criação de um eu que nós, por ignorância daquilo que somos, criamos. Pode falar um bocado sobre isso? O que é esse eu e como acabamos com ele, como o desmontamos? Você falou que ele é a origem de toda a confusão e que nesta confusão nós experimentamos muita aflição e a dor emocional. Obrigado, então. Um bom dia para si. Esta pergunta parece uma pergunta simples, o eu ilusório. Eu já vi muita coisa sobre o ilusório, já vi vídeos na internet, já li algumas coisas, inclusivamente, que se escrevem na internet e noutras em livros e situações sobre o eu ilusório. O que é este eu ilusório? A consciência, em determinada altura do seu processo de transformação, ela acessa ao saber que existe, eu existo. Ela passa a perceber, eu existo. E quando ela se manifesta na forma, o que vulgarmente se chama, quando nós nascemos, ao fim de 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos por essa altura, começa a perceber, eu existo. E ela começa-se a identificar, começa a criar uma pessoa. E é assim, é lógico que assim seja, e não pode ser de outro jeito. Será sempre assim, porque se eu sei quem sou, eu não vou criar um eu ilusório porque eu sei aquilo que sou. Portanto, eu não preciso de criar um eu ilusório. Eu sei o que sou. Portanto, não tenho que criar nada. Agora, se eu não sei aquilo que sou e a consciência vem de um processo de transformação gradativo, ela percebe que existe, pois ela tem o despertar, ou seja, começa a perceber que há mais qualquer coisa para além desta existência que ela conhece com os sentidos, e depois ela reconhece como consciência e percebe aquilo que ela é. Mas enquanto que ela não percebe aquilo que ela não sabe aquilo que ela está na ignorância de si. E então o que é que acontece? Ela vai ter que criar um eu ilusório. É evidente que é assim, porque se eu sei que existo e eu não sei o que sou, eu tenho que criar um eu. Se eu sei que existo, eu não posso ser nada. Isso não funciona assim. Não é possível. O nada não existe, o vazio não existe. Eu sei que existo. E o que é que eu sou? Se eu não sei aquilo que sou, interiormente, profundamente eu não sei aquilo que sou, eu começo a criar um eu. E começo a criar como? Com aquilo que eu vejo. Com a informação toda que eu recebo dos sentidos, inclusivamente do sexto sentido, porque nós temos um sexto sentido, que é a percepção do pensamento, dos sentimentos e das emoções, que me trazem o conhecimento do meu estado interior, como é que eu estou interiormente. Porque eu sei o que acontece fora através dos 5 sentidos. Agora, o meu estado interior, eu sei através do pensamento, dos sentimentos e das emoções. O que é que acontece aqui dentro? Eu sei isso através do sexto sentido. Portanto, tudo o que eu sei com os sentidos vai acrescentar e vai criar este eu ilusório. Não tem como não ser assim. Não é possível. Este é o processo que a consciência cria aqui dentro até perceber eu sei aquilo que sou. E quando ela percebe aquilo que sou, tudo isto se desmonta, tudo isto acaba. Tudo isto se transforma e toda esta ilusão morre, toda esta ilusão dilui e ela deixa de estar interessada mais em acrescentar alguma coisa a este eu. Porque é isso que a consciência faz ao longo de toda a existência na forma. O que é que o ser humano faz? Está sempre a acrescentar, sempre. Vocês percebam uma coisa.
toda a ação das plantas e dos animais, ela visa a sobrevivência do corpo e da espécie. Os animais comem, bebem, dormem, defendem-se e procriam. Defendem a criação. Os gatinhos não estão brincando, os gatinhos estão aprendendo a sobreviver. É um jogo de sobrevivência. Isso acontece com todos os animais. O ser humano, que é consciência, também é consciência, mas que reconheceu que existe, o ser humano tem a sobrevivência do corpo, da espécie e do eu, deste eu ilusório que ele criou. Ele não pode ser desacrescentado. Então, como é que ele vai resolver isto? Como é que ele o acrescenta? Pensando. Sempre que ele se percebe em risco, ele cria um pensamento e ele vai criar sempre uma situação aqui dentro que seja mais confortável que o tiro do risco. E toda a ação, e todo o pensamento e toda a ação de defesa deste eu, nós chamamos o ego. E é isso que o ser humano está constantemente a fazer, a defender o corpo, a espécie e o eu. Como os animais estão sempre defendendo o corpo e a espécie, o ser humano está sempre defendendo o corpo, a espécie e o eu. E ele associa-se ao corpo e vai buscar a sua noção de ser, inclusivamente na espécie. E toda aquilo, toda a forma que ele está tomando consciência, toda a experiência que ele está tomando consciência, ele vai lá buscar a noção de ser dele. Sempre a se acrescentar, sempre, sempre, sempre. É impossível não ser assim. E este é o processo de criação do eu ilusório. Ele está sempre a ser criado, ele vai ser criado até ao último momento de existência na forma, até ao fim da nossa vida. Está sempre a ser acrescentado. E ele só vai parar este processo quando ele se reconhece. Em determinado momento da transformação da consciência, ela começa a perceber: há mais qualquer coisa para além disto. E começa a perceber isso, e começa a perceber uma atração por este tipo de assuntos, começa a perceber ou falar disto e diz: é isto, eu interiormente sei que é isto, e começa a buscar isto. Muita gente me tem dito, quando entra nos encontros, ou quando me envia mensagens, quando vê estes vídeos no YouTube e me enviam mensagens, dizem: eu estou procurando a paz interior, você pode me ajudar a encontrá-la? Eu respondo-lhes e digo-lhes: você não a pode encontrar, você pode perceber é que ela está aqui dentro, ela sempre esteve aqui dentro, ela é o pano de fundo da existência. Você existe, você é consciência, é uma energia que se tornou consciente e existe num pano de fundo de paz e de silêncio. Portanto, você não pode encontrar, você só pode perceber que é isso que está aqui permanentemente. E então, sim, quando este eu começa a ser desmontado, começo a perceber aquilo que realmente eu sou e a existência em si, o pano de fundo da existência. Ora, como é que ele é desmontado? Sendo investigado, sendo encarado, sendo observado, sendo percebido como não eu. Não é pensar, porque pensar você energiza. Você, sempre que pensa, você acrescenta ao eu. Quando pensa é egóico. Porque o pensamento egóico o quê? É um pensamento de defesa. Sempre defesa. Está sempre defendendo. Agora, quando você toma consciência de todas as ações de defesa do eu, as crenças que você tem, a crença eu sou o corpo, eu sou uma pessoa, eu sou isto, eu deveria ter aquilo, todas as, os desejos de acrescentar o eu, porque os desejos são sempre isso, ou são práticos, ou então são desejos de acrescentar constantemente o eu, que a experiência seja diferente para eu ser feliz. E então nós começamos a ter todos esses desejos, porque nós temos que desmontá-lo. Nós criamos o eu, baseado naquilo que vemos acontecer. Eu sou bravo, eu sou boa pessoa, eu sou má pessoa, eu sou bom filho, eu sou isto, eu fiz isto e devia ter feito de outro jeito. E esse eu criado no que eu vejo acontecer, no que os outros me dizem que eu sou, eu ponho aqui dentro, e naquilo que eu acredito que os outros acreditam que eu sou. E isto é muito importante. Os outros têm uma palavra muito grande a dizer sobre a construção deste eu. Então, eu crio este eu, mas este eu é desagradável, porque as experiências por vezes são agradáveis e por vezes são desagradáveis. Portanto, ele é hostil, ele está sempre em risco. E eu ponho a culpa na experiência pelo que eu estou sentindo. Então eu vou criar um eu imaginário, um eu perfeito. O eu que me vai
tirar deste sofrimento e desta dor. Eu sou assim, deveria ser assim. Os outros são assim, deveriam ser assim. As experiências são assim, deveriam ser assim. O mundo é assim, deveria ser assim. E isto é tudo baseado em conceitos morais, sociais, religiosos, políticos. Então eu criei um eu e aqui crio um eu perfeito. Tudo isto é imaginário, tudo isto é criado no pensamento. E como o pensamento é instável e isto está linkado na experiência, a experiência é instável também, então eu torno-me instável e começa esta briga interior. Só na observação disto é que eu percebo isso. E depois estou sempre à procura do aval dos outros que me digam: tu realmente estás sendo isto. Aí nós só encontramos confusão e nós só acrescentamos esta confusão. O que é que nós temos que fazer? Observar este eu, ficar consciente dele, olhar para ele, ficar quieto e deixar vir os pensamentos, perceber os pensamentos, sem classificá-los, sem julgá-los, sem achar que deve ser de outro jeito, só observando como se estivesse a ver um filme com um ator que não sou eu. Porque se eu sou o ator, eu vou me identificar com ele. Permitir que venha aqui tudo. E olhar sem intenção, sem pensamento, sem classificação. E ele vai desmontando, porque ele vai sendo visto e não energizado. Se eu penso, se eu falo nisso, se eu tento resolver isso, eu energizo. É assim que nós queremos o eu e é assim que nós o desmontamos. E é isso que eu faço nos encontros, nos retiros e nas sessões individuais, é ajudar as pessoas e levá-las a desmontar isto. Levá-las a perceber este eu e desmontar, porque este eu, ele é a origem de toda esta confusão. Ele é criado pela crença, eu sou o corpo.